O tema de hoje é a doutrina sobre a salvação e fala o seguinte: a doutrina da salvação é uma das mais distorcidas pelas religiões. Por exemplo, alguns grupos religiosos acreditam que a salvação é por meio de obras. Você praticando coisas boas, você alcança a salvação. Ou outro grupo acredita que é por mérito, porque você é uma pessoa boa, porque você é alguém bem visto na sociedade, você merece a salvação. Outro grupo decide, então, escolhe por esforços de caridade. Então, cada vez que a pessoa dá uma esmola, ela está ganhando uma porção no céu. Então, todos esses pensamentos são divididos em vários grupos religiosos e todos são falsos, todos são mentirosos, porque a salvação não é por obras. Por isso se torna fundamental o estudo sobre ela, a salvação, para que tenhamos uma compreensão correta e a prática também. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, vamos ler Salmo 8, do 1 ao 9. Salmo 8, do 1 ao 9, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Obrigado. Expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fazei-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Este salmo é um salmo de exaltação a Deus, mas também um salmo que traz a nossa compreensão o quanto valor Deus tem dado ao ser humano. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Este homem feito à imagem e semelhança de Deus, Deus concedeu a ele honras e glórias. Entendemos então que existe um valor intrínseco no homem, e esse valor é justamente essa característica que ele tem junto ao Pai. Quer dizer, ao momento, ao tempo que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem tem essa característica com o próprio Deus. E por esse motivo, Deus decide, que é uma decisão de Deus, uma escolha de Deus, salvar o homem. Então a salvação se baseia na pessoa de Deus e não em nós. Não que nós merecemos salvação, mas por Deus ser misericordioso, bondoso e nos amar, então ele envia o seu Filho Jesus a este mundo para nos trazer salvação. Encontramos então, irmãos, nesse estudo, destacando então 5 importantes questões que compõem a salvação. Então queria aqui nesta noite compartilhar com os irmãos destes questionamentos e trazer respostas a eles. A primeira questão, a primeira pergunta que devemos responder é: do que precisamos ser salvos? Se fala muito de salvação. Já que se fala muito sobre salvação, do que, na verdade, nós precisamos ser salvos? Então, eu queria destacar aqui 3 pontos fundamentais do qual nós precisamos ser salvos. Primeiro, nós precisamos ser salvos do poder do pecado. O pecado, ele é poderoso? Ele tem derrubado gente grande? Sim.
Então o pecado alcança todas as camadas da sociedade. Não existe ninguém isento do pecado, todos estão sujeitos ao pecado. Então o pecado tem um grande poder, e este poder que o pecado tem, também é um poder de escravizar. Aquele que comete pecado, esse é escravo do pecado. Então esse é o poder que o pecado tem em escravizar o ser humano. Outro contexto que o homem precisa ser salvo é da presença do pecado. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos sempre sendo coagidos, contaminados, tocados, provocados a cometer pecados. Então é necessário um agente externo que nos tire dessa condição de pecado, da presença do pecado. E o único lugar que se encontra longe da presença do pecado é no reino de Deus. É o lugar onde Deus habita. Lá não existe pecado, a Bíblia afirma isso. Então nós temos que buscar a presença do Senhor para fugir da presença do pecado. E em terceiro lugar, devemos também ser salvos da condenação do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Então a condenação é a morte eterna. Alguém que vive na prática do pecado, o final de sua vida será a eternidade longe de Deus, em grande sofrimento e angústia. Então vimos claramente aqui que existe uma necessidade de salvação. O homem precisa ser salvo, e ele por si só não é capaz de alcançar essa salvação. Ele não tem força contra o poder do pecado, ele não consegue se livrar da presença do pecado, nem muito menos da condenação de livrar-se do pecado. Então ele precisa de um Salvador, ele precisa ser salvo. E então encontramos na Escritura as expressões, as ideias justamente de como alcançarmos essa salvação. Mas antes disso, vejamos aqui Marcos 16:16. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então há um critério que se baseia a salvação. O critério da salvação, ele está baseado no crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a expressão crer é obedecer, não só saber que Deus existe, mas se submeter à vontade de Deus. A Bíblia diz que ninguém consegue servir a dois senhores, ou há de agradar a um e desagradar ao outro. Então quando decidimos crer em Jesus, quer dizer obedecer, nos submeter ao seu senhorio, aí nós nos livramos do senhorio do pecado. Então, o primeiro passo já demos, fugimos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós, estamos agora livres. Então é necessário conhecer a Jesus, é necessário receber Jesus, para que então sejamos livres do poder do pecado. João 3, verso 36, diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, dois pontos importantes a destacarmos. O primeiro é crer. Como já falamos anteriormente, aquele que crê no Filho tem, quer dizer, automaticamente, imediatamente, recebe a vida eterna. Receber a vida eterna é justamente sermos salvos da condenação do pecado. Quando recebemos a vida eterna, o pecado já não tem mais poder sobre nós, nós seremos tirados da presença do pecado. Em terceiro lugar, a condenação do pecado não recairá mais sobre nós, porque fomos livres. Mas o contraponto aí, que é dado no texto, é
todavia o que se mantém rebelde. A rebeldia aqui é a negação com relação a Deus. E o grande problema do homem, do ser humano, é que muitas são as vezes que ele não reconhece que é pecador. Esse é o problema. Então, não, mas todo mundo faz. A gente começa a se justificar. E essa justificativa, ela vem desde o princípio, lá de Adão e Eva, quando o primeiro casal estava nesse mundo e cometeram um pecado. E Deus se apresentou a eles perguntando quem disse que ele havia cometido tal erro, ou que estava nu naquele momento. E ele então disse: a mulher que tu me deste. Então, ao invés do homem reconhecer o pecado, ele começa a justificar. Não, eu só pequei porque o Senhor me deu uma mulher. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. Então, essa justificativa chama-se a síndrome de Adão. E essa síndrome, ela tem ainda hoje efeito na humanidade. Até os dias atuais, encontramos pessoas que justificam os seus erros nos outros. Eu nem gosto de beber, mas é porque os amigos estavam lá, eu fui bater aquela bola, quando terminou chamaram para um churrasco, e no churrasco uma cervejinha, botaram no copo, eu nem queria beber, mas quando eu vi aquele suor da cerveja escorrendo no copo, eu não resisti. Então, de quem é a culpa? É de quem te levou para o futebol, de quem pagou o churrasco, de quem colocou a cerveja no copo? A culpa é sua. A culpa é de quem comete o pecado. Cada um de nós será julgado diante de Deus pelos nossos próprios pecados. Ninguém será julgado pelos pecados alheios ou o pecado dos outros. Mas infelizmente nós temos essa visão, esse pensamento. Se eu colocar outro aqui junto comigo, então o peso não vai ser só para mim. Entendemos, irmãos, que o peso do pecado recairá sobre cada indivíduo. A alma que pecar, a Bíblia diz, essa morrerá. Então, é individualmente. O pecado não é coletivo, mas individual. A cobrança dele também será individual. Então, precisamos deixar de rebeldia e reconhecer que somos pecadores, que somos falhos. E quando reconhecemos os nossos pecados, aí estamos um passo além, prontos a alcançar a salvação que vem do Senhor. Porque uma vez que reconhecemos o pecado, estamos prontos para receber do Senhor, primeiramente, nos arrepender deste pecado e receber do Senhor o perdão dos pecados cometidos. Então, mas o que se mantém rebelde, o que não dá ouvidos à voz do Senhor, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A mão do Senhor pesa dia e noite sobre ele. Foi o que Davi disse quando havia cometido um pecado de adultério. Enquanto ele não confessou o seu pecado, a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Opressão, o coração angustiado. É necessário confessarmos os nossos pecados, porque uma vez confessados, temos a oportunidade de ser liberto de todo o pecado. Romanos 1,8 afirma o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queres tu ser livre do poder do pecado, da presença do pecado e da condenação do pecado? Só existe uma maneira: reconhecendo que é pecador, arrependido do pecado, reconciliar-se com Deus, oferecendo a sua vida em servidão ao Senhor. O homem geralmente, quando se fala do amor de Deus, quando se fala da palavra do Senhor, o homem geralmente ele quer esse Deus salvador. Você aceita Jesus como salvador da sua vida? Sim, é claro, desde a minha infância eu sempre quis Jesus. Só que ele não quer se submeter a este Senhor. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, não é só para ele nos salvar. Ele se torna o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Porque com seu sangue ele nos comprou. Então não pertencemos mais a nós mesmos. Agora fazemos parte da família de Deus. Somos servos do Deus Altíssimo. Aí sim o que Romanos afirma:
Agora, pois, depois da reconciliação, depois do arrependimento, já nenhuma condenação há. Então, a condenação, o castigo da eternidade longe de Deus, é retirado de nós, é apagado, a partir do momento que reconhecemos este pecado, cremos no Senhor e entregamos a nossa vida completa em suas mãos. Então, já vimos aqui, o primeiro questionamento é do que precisamos ser salvos, e precisamos ser salvos no contexto geral de nós mesmos, não é verdade? Precisamos ser salvos da nossa fraqueza, do quanto nós temos nos entregue à tentação, ao pecado. Então o Senhor vem justamente para nos comprar, a fazer morrer a nossa velha natureza e nos transformar em um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. O segundo questionamento que precisamos fazer, e aqui colocando de forma bem objetiva, é como ser salvo. Já vimos que nós necessitamos de salvação, agora como alcançar essa salvação? Já vimos introdutoriamente, né, que a salvação não é por obras. Enquanto grupos pregam e ensinam que se eu fizer coisas boas eu alcanço salvação, por exemplo, há um grupo religioso que ele sai de porta em porta todos os domingos, pregando, né, falando do amor de Deus, e eles têm uma caderneta, e naquele caderninho eles anotam quantas visitas fizeram. Então, na doutrina daquele grupo religioso, quantas pessoas eles conseguem visitar, eles ganham pontos, que no final das contas vão trocar pela salvação. Então, é mais ou menos aquele critério de pontuação de cartão de crédito, né? Você vai ganhar milhas para o céu. Olha só que criatividade, né? Então, isso não existe, irmãos, isso é enganação. Nós devemos servir ao Senhor, mas não para alcançar a salvação. Nós devemos servir ao Senhor porque já alcançamos a salvação. Porque a salvação, ela é dada de forma imediata. Ela não é barganhada, ela não é uma troca. Apenas quando reconhecemos que somos pecadores e alcançamos a salvação em Cristo, logo de imediato já temos a garantia dessa salvação. E o que temos a fazer agora é vivermos em obediência, por gratidão, àquilo que Deus fez por nós. Gálatas capítulo 2, verso 16, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A religiosidade, irmãos, ela cria muitas vezes aprisionamentos. Entenda o que eu quero dizer. Deus, ele enviou aos homens 10 mandamentos. Os mandamentos, eles serviam para mostrar o tamanho da grandeza de Deus, da pureza de Deus. Os mandamentos, eles não foram enviados para a salvação do homem. Nenhum homem é salvo por cumprir os 10 mandamentos. Mas os mandamentos são um critério de perfeição do céu. Vocês querem habitar no céu? Como é os critérios lá no céu? Como é que os homens do céu vivem ou viverão? Então, os 10 mandamentos, eles foram enviados com esse propósito, com esse intuito. A religiosidade pegou esses 10 mandamentos e multiplicou em várias regras, em várias formas de tratar-se com Deus. Por exemplo, no tempo de Jesus Cristo, os fariseus transformaram os mandamentos em 366. Um mandamento por dia. E quando Jesus viu aquilo, de como eles transformaram uma lei que o Senhor havia enviado, na tentativa de levar ao homem a uma perfeição, logo
Jesus repreende e diz: vocês são a raça de víboras, vocês são um sepulcro caiado, porque vocês criam leis que nem vocês conseguem cumprir, e colocam esse fardo, esse peso sobre as pessoas, dizendo: vocês querem ser salvos? Pois cumpram 366 mandamentos. Se vocês não conseguem cumprir 10, como é que vão cumprir 366? Eu vim para cumprir a lei. Em mim vocês alcançarão a perfeição, porque Jesus é o homem perfeito. Ele cumpre a lei para que por meio de Jesus nós consigamos também cumpri-la, mas não para a salvação, e sim porque somos salvos. É interessante isso, porque ao invés de Jesus multiplicar os mandamentos, o que foi que ele fez? Resumiu, reduziu. Dos 10 mandamentos, ele resumiu em apenas 2: amar a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, o resumo que Jesus faz dos mandamentos é amar. Amando, nós cumprimos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que amemos a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus tem nos amado, e assim como Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esse é o mandamento do Senhor, esse é o mandamento que está em vigor hoje. Devemos sim viver em obediência a tal mandamento. Mas reforçando aqui, nessa leitura que fizemos em Gálatas, capítulo 2, verso 16, ele diz: contudo, que o homem não é justificado por obras. Então é um fato, não há nada que eu faça que possa justificar os meus pecados. Deus, no Antigo Testamento, providenciou que o homem fosse não justificado, mas amenizado a culpa do pecado através de um sacrifício. Deus então afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele então dá ao homem a oportunidade que ele entenda o peso do pecado, a responsabilidade do pecado. Para que um pecado seja apagado, é necessário que um inocente morra em meu lugar. Então o sacrifício do Antigo Testamento, ele tinha essa conotação, para que o homem percebesse o peso do pecado. Rapaz, eu não vou estar destruindo a criação de Deus, matando os animais, com tantos pecados que eu tenho cometido. Então essa era a ideia que o homem deveria absolver, mas isso não foi absolvido pelo homem. Pelo contrário, quando o homem viu que poderia se livrar do pecado, colocando a culpa no outro, era tudo que ele queria. Então vamos lá, pequei, corre ali, mata esse carneiro, corre ali, mata esses 2 pombinhos aí no meu lugar, pelo pecado que eu cometi. E aí ficou fácil para o homem livrar-se do pecado. Na verdade o pecado continua em seu coração, porque não há arrependimento, está só se lançando a culpa sobre outro. É necessário, irmãos, arrepender-nos e nos voltar em fé e obediência ao Senhor. Então esse é o critério justo que devemos compreender sobre o pecado. Jesus então veio ao mundo, e ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era o ser humano perfeito, que nunca cometeu pecado, que derramou o seu sangue em lugar dos pecadores. Na verdade, em lugar de todo aquele que nele crê. Então, crendo em Jesus, temos a remissão dos nossos pecados. Então, não é por obras da lei, pois a obra da lei, por meio da obra da lei, ninguém será justificado. Abra rapidamente aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2, ele reforça ainda mais essa ideia. Ele diz aqui no versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Imagina você chegar diante de Deus, e ali nas portas do céu, né? O anjo do Senhor te perguntar: por que eu devo deixar você entrar no céu? Qual seria a sua resposta? Eu não sei se você já sonhou com o céu, mas a gente conhece muitas histórias de pessoas que sonharam com o céu. Diz que certa vez um cidadão sonhou que chegava na porta do céu, e quando então o anjo o aborda e pergunta: por que eu devo deixar você entrar no céu? E ele começa a dizer: porque eu fui um homem bom, lá na terra eu fiz muitas coisas boas, ajudei muita gente, e ainda trouxe aqui todo o meu tesouro. E então olhou para trás dele, estava um saco cheio de barras de ouro. O anjo começou a rir, e ele não compreendeu: por que você está rindo de mim? Todo o tempo lá na terra você passou juntando isso aí? Ele disse: sim, foi muito trabalho, levou muitos anos para eu conseguir arrecadar tudo isso. O anjo então abre as portas do céu, e para surpresa daquele homem, as ruas do céu eram feitas daquela pedra que ele estava carregando, que era ouro. Então, você perdeu tempo lá na terra juntando pedras, enquanto aqui as ruas já são feitas com essas pedras, as ruas são de ouro. Então, trabalho em vão, trabalhou em favor das obras e não alcançou a salvação. Então precisamos entender que não é por obras que praticamos que alcançamos a salvação, porque se fosse por obras não era necessário que Jesus viesse. Se Jesus veio e morreu na cruz e eu posso alcançar a salvação pelas minhas obras, então a morte de Cristo foi em vão. Em vão é a morte de Cristo, ele morreu porque quis. Se você acredita que pode ser salvo por obras, você está dizendo que a morte de Jesus Cristo não tem valor algum. Então entendemos, irmãos, claramente por meio da Escritura, a incapacidade do homem em alcançar a salvação. Por isso Jesus veio e morreu na cruz por nós. Era necessário que um inocente morresse em favor de um pecador, e ele assim o fez por nós. Então, para alcançar essa salvação, o que eu devo fazer, já que não é por obras? Romanos capítulo 10, verso 9 a 11 e o versículo 13. Romanos 10, verso 9 a 11 e versículo 13 diz assim: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome de Deus nada mais é do que reconhecê-lo, o quanto precisamos de Deus, que sem Deus estamos perdidos, não passamos de pecadores condenados ao inferno, porque essa é a condição do homem, uma vez que o salário do pecado é a morte. Se vivermos na prática do pecado, o resultado final da nossa vida será a morte eterna, o distanciamento eterno de Deus. Então é necessário que reconheçamos a Deus, e um ato que nós fazemos ou realizamos de reconhecimento, aqui no verso 9 é dito, a confissão: se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Então a confissão da fé, ela é necessária. É crer no Senhor Jesus e fazer esta confissão aos homens. Nós não podemos de maneira alguma, em nenhum momento da nossa vida, nos envergonhar
de sermos reconhecidos como servos crentes, porque crente nada mais é do que aquele que crê em Deus. Diz que até o diabo é crente, mas que pena que não obedece, né? Então devemos crer e obedecer, saber que Ele existe, saber a importância de Deus, fazer uma confissão de fé e, em segundo lugar, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos em nosso coração. Quer dizer, dar todo o crédito a Deus, reconhecer que todo poder, todo senhorio, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo pela fé, vivo em obediência, vivo em gratidão a Deus, agradecendo todos os dias. Quando você recebe um presente de um amigo, de um familiar, você fica feliz? Espero que sim. Se sim, você quer de alguma forma demonstrar gratidão a essa pessoa. Aconteceu um fato comigo lá no seminário, eu guardo essa lembrança, e isso foi muito marcante para a minha vida. Eu estava na escadaria do seminário, esperando o horário de aula, e um colega então veio em minha direção e começou a subir a escadaria, e eu não sei por que motivo, eu dei uma olhadinha para trás, e observei que o sapato dele estava furado. Quando ele dava a passada assim, eu vi a manchete do jornal no sapato dele, e aquilo me incomodou, porque eu tinha 3 pares de sapatos em casa. Eu disse, como é que pode, rapaz? O cara vinha para o seminário com sapato furado, eu tendo 3 em casa. Aí eu esperei terminar as aulas, e aí eu chamei ele, irmão, posso falar contigo? Ele disse, pode. Ele disse, eu percebi que teu sapato está furado, tu não tem outro sapato para vir para a aula não? Ele disse, não, só tenho esse, eu estou esperando ele aguentar o final do semestre, para eu poder trabalhar nas férias e conseguir dinheiro para comprar um sapato. Ele disse, ô meu amigo, que número tu calça? Ele disse, pastor, irmão, do 40 para cima qualquer um dá. Então o número dele era 40, né? Eu disse, rapaz, eu tenho um sapato lá em casa, 41. Ele disse, rapaz, vai dar certinho. E aí eu então chamei ele, foi lá pegar o sapato, já era usado. Ele disse, olha, é usado. Não tem problema não, mas está melhor do que o meu. Pelo menos não tem buraco ainda, né? E aí ele levou o sapato para casa, engraxou. Rapaz, o sapato, quando ele veio no outro dia para a aula, brilhava. Mas ele pisava assim, parecia um pé de um palhaço que dobrava a ponta, né? Porque o sapato era grande, né? Mas a felicidade desse homem. E ele então mudou-se, onde ele morava dentro do bloco lá do seminário, ele mudou-se para o prédio ao lado onde eu morava. E ele foi morar embaixo do meu apartamento. E aí toda vida que eu descia para estender roupa, que era um quintal que tinha lá, e eu passava em frente ao apartamento dele, rapaz, ele me parava, oferecia café, entra aqui rapaz, vamos conversar, vamos bater um papo, toma aqui um café, toma um suco. Ele queria de toda forma me agradar, fazer alguma coisa para me agradar. E sabe, aquilo foi tão prazeroso, né? Uma coisa tão simples, um gesto tão simples, de doar uma roupa usada, um sapato usado, mas a gratidão que aquele rapaz teve por esse gesto simples foi o que me tocou. E sabe, essa é a gratidão que nós precisamos ter para com Deus. Se formos comparar, nós tínhamos uma vida desgraçada que estava condenada ao inferno. Deus trocou. Ei, me dá essa vida velha, eu vou te dar uma nova. Agora não é uma vida qualquer não, é uma vida eterna, que não vai ter fim. Veja, irmão, não era só uma roupa usada, não era só um sapato. Ele nos deu uma vida, e não é uma vida qualquer, uma vida abundante, uma vida perfeita. Se a sua vida você não acha perfeita ainda aqui na terra, saiba que lá no céu será. Então essa é a nossa esperança, é nisso que nós devemos nos agarrar, confiar no Senhor. Por isso que vale a pena crer de todo o nosso coração. Por isso que vale a pena confessar, onde quer que você vá, eu sou um servo de Deus. Você é crente? Graças a Deus, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Terceiro questionamento que é feito é: quem é o agente da salvação? Já vimos de quem devemos ser salvos,
Como ser salvo? Confessando, mas existe um agente, ele que produz a salvação em nós. E aí Mateus capítulo 1, verso 21, nos é apresentado quem é esse agente. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio ao mundo com essa missão: salvar o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Ele não cometeu pecado algum. A própria concepção de Jesus apresenta essa perfeição, onde não houve a contaminação, ou não houve a transmissão do pecado. Lembremos, irmãos, que a autoridade foi dada ao homem, de crescer e multiplicar. Essa autoridade, o homem então se torna um representante da raça humana. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o homem é o representante de Deus, e o representante também seminal, quer dizer, todos nós estávamos em Adão, seminalmente. Então essa é a ideia de que quando Jesus nasce, sendo concebido pelo Espírito Santo, não houve então uma transmissão do pecado que vem do homem. Mesmo Maria sendo pecadora, ainda assim ela não transmitiu o pecado, porque o pecado ele é transmitido pelo homem, porque ele é o representante de Deus aqui na terra. Então, sendo assim, Jesus nasceu sem pecados. Não também com um propósito: salvar o seu povo. Então, quem é esse povo? É todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus, se você tem entregue a sua vida a Jesus, você tem se tornado povo de Deus. Lembra que Deus tem um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva dele. Primeiro Deus escolhe Abraão, e dele faz uma grande nação, e ele escolhe aquela nação. Mas para que através daquela nação, todos os povos da terra fossem abençoados, recebessem a graça, o favor divino. Mas o povo de Israel não deu continuidade a esse plano. Então Deus escolhe a igreja para dar continuidade ao plano dele, o seu povo. Hoje nós somos povo de Deus, então precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor. Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação em nenhum outro nome. Pastor, e Maria, que é a mãe de Deus, será que a mãe não tem moral sobre o filho? Que mãe é essa? Maria é a mãe de Jesus Cristo, mas entendamos que ela também foi serva do Senhor, por isso que ela foi salva, e os seus pecados foram perdoados, e encontraremos ela lá no céu. Mas no entanto ela não é Deus, ela nem tem poder de salvação, ela não pode salvar ninguém. Temos que respeitá-la como uma serva do Senhor. Lembra quando ela foi visitada pelo anjo, e ela cantou uma música: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Deus ela reconheceu como Senhor e Salvador, por isso que ela foi salva. Mas ela é pecadora igual todos nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como é que eu posso endeusar alguém
que é pecadora. E o próprio Deus diz que a minha glória eu não divido com ninguém. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Olha, irmãos, sinceramente, muito que nós vemos hoje em dia de idolatria é uma enganação lamentável que ensinaram aos homens. Grandes homens e mulheres de Deus, São Pedro, São Paulo, São João, eram todos homens de Deus, servos do Senhor, mas no entanto, não podemos alcançar salvação por meio deles. Eles mesmos precisaram alcançar essa salvação através de Cristo. Então só Jesus pode nos conceder salvação. Não existe salvação em nenhum outro. A Bíblia ela é clara em afirmar isso. Nem no céu, nem debaixo da terra, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente através de Jesus. Então Jesus ele é o agente. Ele nasceu com esse propósito. Ele cumpriu esse propósito. João 14,6, respondeu então Jesus, ele próprio afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ninguém consegue chegar até Deus sem a permissão, sem a intervenção de Cristo. Então, nada mais é Jesus Cristo do que a ponte que nos liga ao Pai. Não tem como eu alcançar um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, sem Jesus estar fazendo essa ligação. Ele é que nos liga ao Pai. Havíamos sido desligados por conta do pecado. É interessante porque a palavra religião, no original, significa religar. Ela vem do latim, religare. Então, religião vem dessa expressão, religar. E o que é que precisa ser religado? O nosso relacionamento com Deus. O homem, quando peca, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, uma vez que há uma separação, precisa um agente para nos religar a Deus. E esse agente foi Cristo. Foi Ele quem trouxe essa ligação. É através dele que nós alcançamos a salvação. Então reconhecemos quem é o agente. Agora vejamos a quarta questão. Que segurança a salvação nos traz? Por que precisamos da salvação? Qual garantia nós temos dessa salvação? João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais morrerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Esse é um texto magnífico, eu amo esse texto, que Jesus expressa claramente o cuidado que Ele tem para conosco. E esse cuidado é tão intenso, tão maravilhoso, que é dito então, que se nós ouvirmos a sua voz, obedecermos o seu chamado, seguirmos os seus passos, Ele nos protegerá como um pastor cuida de suas ovelhas. E essa proteção, Ele afirma que Ele lhes dá a vida eterna, da qual ninguém pode tirar, jamais ninguém pode arrebatar. Então a ideia é que nós estamos na mão de Jesus. Ele diz, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Então nós fomos dados a Jesus Cristo como presente, fomos escolhidos por Deus. Deus tem escolhido cada um de nós. Isso é um privilégio, é uma alegria ter sido escolhido por Deus para a salvação. E uma vez escolhidos por Deus, temos essa segurança, estamos na mão de Jesus. Talvez você já tenha ouvido essa música, eu até falei
no discipulado dessa semana, né? A música que diz assim: segura na mão de Deus e vai. Na verdade, eu não seguro na mão de Deus. Deus me segura em suas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. Até porque se eu segurar na mão de Jesus, eu posso largar, porque sou falho, sou pecador, sou fraco, tenho minhas limitações. Mas quando Deus nos segura em suas mãos, aí não tem como nós sermos arrebatados, não tem quem nos tire da mão de Deus. Arrebatar é alguém tirar, né? Bater na mão e tomar. Então isso não é possível. E ele diz aqui: ninguém pode arrebatar da minha mão. Isso é Jesus falando, da minha mão. Aí ele continua: aquilo que meu Pai me deu, que é vocês, são vocês, é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Então estamos seguros na mão de Jesus, e o Pai está segurando na mão de Jesus. Então quem é mais poderoso do que esses dois? Ninguém. Ninguém pode nos tirar da presença do Senhor. Quer dizer, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, né? Nem angústia, nem perseguição, nem perigo, nem espada, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é esse amor que nos dá essa segurança, essa garantia. Aquele que ama a Deus, ele vive em obediência. Aquele que ama ao Senhor jamais deixará a sua presença. Aquele que ama ao Senhor anda sempre em obediência. Isso é amar, é querer estar presente todos os dias. Amor que é recíproco. Deus tem nos amado e enviado o seu Filho Jesus a dar a vida por nós, e nós precisamos amar a Deus e dar a nossa vida ao seu serviço, em obediência à sua palavra. Quinto e último lugar, o quinto questionamento: qual o destino dos salvos? Já que vamos ser salvos, para onde iremos? Como acontecerá essa salvação? De que forma? Eu sou salvo hoje ou serei salvo quando Cristo voltar? Então é um questionamento que a gente deve fazer, né? Então nós temos hoje uma salvação, como eu posso dizer, declarada. Deus nos declara salvos, mas só seremos salvos completamente quando chegarmos no céu. Lá a salvação se completa. Temos garantia de que não perdemos a salvação se continuarmos fiéis ao Senhor, em obediência à sua palavra. Então não há perca de salvação. A salvação nos é uma garantia dada por Deus, é um presente. Deus não dá um presente para depois tomar. Então ele garante. Mas entendemos que seremos completamente salvos quando chegarmos na glória celestial, onde nosso corpo de corrupção será transformado em um corpo de glória, e lá sim seremos perfeitos, assim como Deus é. E aí Apocalipse 21, verso 1 a 4, nos apresenta o destino dos salvos, para onde iremos. Apocalipse 21, de 1 a 4, diz: céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, e dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, que garantia maravilhosa, que esse, irmãos, deve ser o nosso ideal de vida. Devemos viver aqui na terra com essa expectativa, olhando para o céu, buscando a presença de Deus, entendendo
a grandeza do que Deus tem preparado para nós. Eu acredito que vocês que são aqui de Aracati, têm um grande privilégio de ter o mar bem próximo. Alegria, na hora que quiser vai para o mar, sempre que recebe um familiar, vamos conhecer o mar, leva todo mundo para se banhar, né? Vamos salgar, que é para não se acabar. Então, vamos lá, vamos aproveitar o mar. Aí aqui o texto começa dizendo que o mar já não existirá. É uma coisa boa o mar? Sim, nós aproveitamos, é tão prazeroso para nós que moramos aqui nessa cidade, é um ponto turístico, é algo que a gente considera, né, de muito valor. Mas o que Deus tem preparado é tão magnífico, tão maravilhoso, tão grandioso, que o mar já não faz mais nem sentido, não fará nem falta, porque o que Deus tem preparado é incomparavelmente melhor. Então o texto traz essa afirmação, ele diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Isso quer dizer que tudo que nós hoje conhecemos de céu e terra já não terá mais sentido para nós. E dentro desse contexto de céu e terra, nós encontramos então um outro critério interessante. O que é que nós temos aqui debaixo desse céu, diante dessa terra? Sofrimento, dor. E ele finaliza aqui o texto dizendo que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá mais luto, nós não perderemos mais aqueles que nós amamos, não haverá pranto, ninguém vai mais chorar pela despedida de um ente querido, não haverá mais dor, em outros contextos, né? Não haverá mais sofrimento. Então, eis o lugar maravilhoso que Deus está reservando para nós. Vale a pena ser salvo? Vale a pena entregar a nossa vida a Jesus aqui neste mundo? Alguns estão medindo e achando que é muito melhor pular carnaval, é muito melhor viver a vida solta, livre, uma vida de libertinagem, do que se reservar em obediência a Deus, sabe, tão maravilhosa quanto essa. Aproveitemos, irmãos, o que Deus tem nos oferecido aqui nessa terra, mas saibamos que o que Ele tem a nos oferecer posterior a isso é incomparavelmente melhor. Não adianta nem imaginarmos quão grande é a glória de Deus. E além de tudo isso, dos benefícios que nós ganharemos desta nova terra, de não ter mais dor, não ter mais sofrimento, não ter mais morte, nós temos um benefício que vale mais do que tudo isso. O texto diz assim, versículo 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, a morada de Deus. Nós vamos morar com Deus, habitar com o Senhor. Irmãos, aqui nessa terra, a gente luta muitos anos para alcançar uma graça de conseguir conquistar sua casa própria. Você que já conseguiu, você está aliviado. Aqueles que ainda não conseguiram estão aí, suando a camisa para conseguir. Peleja, luta, muito trabalho, não é verdade? Tem até projetos do governo aí, minha casa, minha dívida, minha casa, minha vida, né? Que passa a vida pagando, né? Então, o que Deus está prometendo é que nós habitaremos com Ele, teremos a eternidade junto dEle, morando no mesmo lugar, um lugar de adoração, o tabernáculo de Deus, o lugar onde Deus habita. Além disso, Deus afirma: Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. Não é que chegar lá no céu, vai ter um barraquinho para cada um, uma casinha pequena, não. Nós habitaremos com Deus, estaremos na cidade de Deus, na morada do Altíssimo. Coisa maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Além disso, iremos reinar juntamente com Cristo. É uma segunda promessa que o Senhor nos dá. Então, nós observando aqui essa mensagem de hoje, podemos destacar então esses 5 questionamentos que são sobre a salvação.
Então, se você tem alguma dúvida sobre a salvação, espero que esses questionamentos te ajudem a ir mais a fundo no teu conhecimento sobre Deus. Então, do que nós precisamos ser salvos? Do poder, da presença e da condenação do pecado. Como ser salvo? Através da confissão dos nossos pecados, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quem é o agente da salvação? É Jesus Cristo, só Ele pode salvar o ser humano. Que segurança a salvação nos traz? A segurança eterna, de que jamais pereceremos, jamais morreremos, que estamos seguros na mão de Deus. E qual o destino dos salvos? A morada de Deus, onde habitaremos com o Senhor. Então, concluindo aqui, nossa compreensão sobre a salvação nos ajudará a viver de modo digno do Senhor, observando a sua voz e servindo-o com fervor. Salmo 40, verso 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então, o que estamos fazendo hoje, irmãos, aqui diante de vocês, é declarando essa salvação. Se você ainda não alcançou essa salvação, mas entende que você precisa, então hoje é a noite de arrepender-se, de entregar a sua vida a Jesus. Eu peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, e nesta feita, Senhor, te agradecemos por essa palavra tão grandiosa, que nos dá compreensão plena, perfeita, sobre a salvação. Entendemos então, ó Pai, o quanto precisamos de Ti. Entendemos, Senhor, o que o Senhor tem feito por nós para nos salvar, o quanto o Senhor nos ama, e que nós precisamos, ó Pai, claramente demonstrar também este amor por Ti. E se há algo ainda em nossa vida que nos impede de ter esse relacionamento perfeito com o Senhor, que nesta noite, ó Pai, por meio do Teu Espírito, seja quebrado todas as barreiras, seja lançado, ó Pai, os alicerces para uma nova vida, e que se tem alguém esta noite que precisa confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele faça agora, seja presencialmente, ou seja de modo virtual, que eles possam declarar com sua boca, confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e com o seu coração crer que Deus Santo, Pai querido, obrigado, ó Pai, pela salvação que Tu tem nos concedido. Cada um aqui presente, que já fez a sua confissão de fé, que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, em obediência à Tua palavra, que nada nem ninguém, jamais, nos afaste da Tua presença, dos Teus caminhos, que a cada dia, Senhor, andemos em novidade de vida, em obediência à Tua palavra, seguindo em direção à eternidade junto do Senhor. Nós assim Te agradecemos e pedimos, tanto por esses que estão aqui presentes, como também por aqueles que estão nos assistindo virtualmente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.